Vamos para os acréscimos. 5 minutos de acréscimo. Vamos a 50. 8 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. O jogo vai até 48. Estamos já nos acréscimos. Haja coração. São mais 3 minutos pro coração bater acelerado. Vamos para os acréscimos. Um salve a você que ouve esse podcast hoje no dia 17 de maio de 2021 ou qualquer 17 de maio de qual ano que seja, porque hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. E hoje a gente traz um tema importantíssimo para a história do Flamengo e para tratar desse tema, nada mais especial do que o nosso historiador que fez a sua tese de conclusão de curso sobre esse tema. Então, fique com ele agora com os maiores detalhes sobre a Fla-Gay. Fala aí galera do Setor Norte BNH, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo. Aqui quem vos fala é o Genásio, o historiador desse podcast, né? Mas antes de começar a falar sobre essa história que eu separei para vocês, que vocês já sabem aí nas nossas divulgações aí nas redes sociais e também na introdução desse podcast, vou pedir para vocês aí seguirem a gente nas redes sociais, no @setornortebnh. Se quiser doar um pix pra gente, é bnhcrs@gmail.com, eu acho que eu falei certo. E já compartilha aí com os amigos, nos grupos, que essa história é deveras interessante, beleza? Então vamos lá, galera. Vim aqui falar de uma torcida que se assumiu LGBT dentro do Flamengo, que foi a Fla-Gay, gente. O ano é 1979, a Fla-Gay, ela inicia-se no cenário esportivo, no cenário entre os torcedores do Clube de Regatas do Flamengo, nosso time, e ela já começa bem sitiada, por assim dizer. Ela foi criada por um grupo de carnavalescos, com dois carnavalescos, que queriam uma representatividade dos LGBTs, dos gays, em relação à torcida do Flamengo. E no Jornal dos Esportes, quem é um pouco mais velho aí se lembra do Jornal dos Esportes, teve uma entrevista de um desses líderes da torcida, um cara chamado Pedro Paradella, que era um radialista, e a torcida iria sair do papel e que iria estrear nas arquibancadas no Maracanã, no meio da torcida, levando entre aspas, plumas e paetês, algo que fosse pensando bem carnavalesco. E um desses padrinhos da torcida da Fla-Gay seria um carnavalesco chamado Clóvis Bornay, que era um nome de destaque no Carnaval do Rio de Janeiro. Fla-Gay. Fla-Gay. Qual o primeiro problema desde o início da Fla-Gay? Não é a questão da homofobia. O primeiro problema é que esse Clóvis Bornay, ele era botafoguense. Ele entrou como se fosse um vira-casaca, como se estivesse se aproveitando da situação. E a situação no campo futebolístico estava muito favorável ao Flamengo. O campeonato que o Flamengo estava jogando era o Campeonato Carioca. Era uma campanha muito, muito boa do Flamengo. E, pra vocês terem ideia, o Flamengo só perdeu naquele campeonato 4 vezes. Depois eu vou entrar em detalhes sobre isso. Mas o Flamengo, a Fla-Gay, dentro desse Jornal dos Esportes, a partir ali do dia 27 de setembro, presta atenção na data, 27 de setembro de 1979. Começa a dar ali algum destaque, a Fla-Gay, pode iniciar, já era algo que poderia ser, olha como é incrível uma torcida gay entrando nas arquibancadas do Maracanã. Só que até um certo momento, até ali mais ou menos o dia 10 de outubro, o Jornal dos Esportes tratava ali a existência da Fla-Gay como algo exótico, como algo que, olha, será que esses caras vão entrar mesmo? Pô, uma torcida gay no ambiente tão masculinizado como futebol. E tratava ali numa questão, num tom carnavalesco, num tom de como é incrível, como é que é
algo fantástico, né? Seria. Claro que dentro do Jornal do Esporte havia, assim, comentários homofóbicos, de tom preconceituoso muito forte, mas o jornal sempre levava ali numa questão extra-campo, extra-futebolística. Isso começa a virar os ataques que começaram sim a partir do Jornal dos Esportes, mas que se... Como posso dizer? Se perpetuaram, aumentaram a partir de manifestações de dirigentes do Flamengo. Sabe o Márcio Braga, o ex-presidente do Flamengo, aquele que ficou conhecido do... Vocês conhecem o Márcio Braga, do Acabou o Dinheiro? Então, o Márcio Braga, ele era um desses apoiadores da Fla-Gay, segundo os criadores da Fla-Gay, ele apoiava a criação da Fla-Gay e por aí vai. Só que ele percebeu que a torcida do Flamengo não gostava muito desse negócio de torcida gay e tal. Então ele começa a se virar contra. E até no momento em que no dia 12 de outubro, o Márcio Braga, ele dá uma entrevista, não sei, mas está na capa do jornal, em que ele ia pedir para a Polícia Militar que proibisse a entrada da Fla-Gay. Isso o Jornal dos Esportes estampa na sua capa. Então, olha, não tá sendo... Agora o Jornal dos Esportes não tá levando a questão da Fla-Gay como algo carnavalesco, algo fantástico, e sim como um tom mais preconceituoso. O Márcio Braga, ele aumenta aquele tom homofóbico, LGBTfóbico contra a Fla-Gay, e essa torcida iria estrear num clássico contra o Fluminense. Seria um Fla-Flu, um domingo à tarde, e que estava muito cheio de expectativa sobre esse clássico. Pra vocês terem ideia, gente, o Flamengo, ele até o momento, ele tinha perdido apenas 3 vezes naquele campeonato de 79. Uma campanha muito interessante, por sinal, muitas goleadas. O Flamengo tinha perdido apenas um clássico, que foi se não me engano, contra o Botafogo. Tinha já dado algumas goleadas no Fluminense. Time badalado, um time que estava jogando bem. Era um time que seria já a base do que seria o Flamengo multicampeão da década de 80. Para vocês terem ideia, naquele jogo contra o Fluminense, o Flamengo foi a campo com Cantarelli, Toninho, Rondinelli, Manguito e Júnior, Carpegiani, Andrade, aí entrou o Zico, Tita, Cláudio Adão, Adílio e Júlio César. Então era um time já muito, muito forte. O Zico, que ele não estava em condições de jogo, e era um time muito forte, um time que tinha perdido pouco, um time que tinha aplicado várias goleadas durante aquele campeonato. E chega naquele fatídico dia, 14 de outubro, o Fluminense vai e sacode o Flamengo por 3-0. O Flamengo perde e precisava se achar um culpado. E qual foi o culpado que eles acharam? Quem tem o culpado? Foi os jogadores? Foi o técnico? Não. O Márcio Braga, ele acaba culpando em um tom irônico a Fla-Gay, como se a derrota para o Fluminense naquele domingo à tarde no Maracanã, que era o quarto jogo do terceiro turno do Campeonato Carioca, foi uma praga da Fla-Gay. O Jornal dos Esportes noticia isso em capa. Foi praga da Fla-Gay, a derrota do Flamengo Fluminense por 3-0. E isso ficou marcado. A Fla-Gay, ela foi totalmente sitiada desde o início, torcedores contra, a imprensa contra, a imprensa fazendo matérias de fato preconceituosas contra esse aparecimento dessa torcida, as dirigentes, e ela sequer chegou a estrear. Você não tem comprovações que houve torcedores da Fla-Gay. O Márcio Braga diversas vezes foi na imprensa, foi no Jornal dos Esportes. Por que eu tô falando sempre do Jornal dos Esportes? Porque era o veículo de imprensa esportiva que tinha um alcance mais popular, era muito barato você comprar o Jornal dos Esportes naquela época. Ele custava 7 cruzeiros, não falha a memória, cruzados, não lembro qual era a moeda da época, e era muito pouco. Enfim, tinha um alcance popular muito grande e foi o jornal que deu mais voz a esse tom preconceituoso, esse tom LGBTfóbico da torcida, dos jogadores, da imprensa. Como a Fla-Gay, ela sai do cenário, o Flamengo acaba ganhando aquele campeonato carioca, ganhando muito bem, por sinal. O Flamengo
Pra vocês terem ideia, vocês reclamam do regulamento do Campeonato Carioca dos últimos anos, né? Até que esse ano melhorou um pouco, mas, porra, desse ano, puta que pariu, hein? Olha como era esdrúxulo. O campeonato tinha 3 turnos. No primeiro tinha 18 equipes, todos jogavam contra turnos em um turno só, a Taça Guanabara. O Flamengo venceu 16 das 17 partidas, só perdeu um jogo. Teve a segunda fase com 9 equipes que aí se enfrentavam também em turno único. O Flamengo perdeu 2 jogos, empatou 1. E a fase final, o terceiro turno, que mais se enfrentavam mais com outras 7 equipes em 7 jogos e vai jogo até o fim. O Flamengo jogou 33 partidas nesse campeonato, venceu 27, empatou 2 e foi derrotado 4 vezes. Marcou 84 gols e levou 27. E teve até uns jogos de destaque nesse meio. E, por exemplo, um aqui que eu achei curioso pra caramba foi um jogo no segundo turno, que não se chamava Taça Rio, chamava Taça Inocêncio Pereira Leal. Porra, quem foi Inocêncio Pereira Leal, não faço ideia. O jogo que o Flamengo empatou com bom sucesso em Ítalo Del Cima, lá em Campo Grande. Porra, não tinha nada a ver, não tinha a ver o cu com as calças. Bom sucesso, o time da Zona Norte jogando na Zona Oeste e era mandante ainda. Voltando a Flaguei. O Flamengo ganha o Campeonato Carioca, no caso, com uma partida de antecedência, ganhando o Vasco por 3-2 no dia 28 de outubro. E depois daquele jogo contra o Fluminense, que o Flamengo perde por 3-0, as matérias sobre a Flaguei e aquela esdrúxula capa do Jornal dos Esportes, falando que foi uma praga da Flaguei, que o Flamengo tinha perdido por 3-0 do Fluminense, a Flaguei ela sai de cena. Ela é jogada para escanteio e só tem aquele sarro dos torcedores rivais falando que o Flamengo tem torcida gay e por aí vai. Aquele sarro homofóbico que, infelizmente, estamos todos acostumados a ouvir, né? E ela sai de fato do Jornal dos Esportes, né? A última menção naquele ano à Flaguei foi uma carta enviada por um torcedor do Flamengo, que ele só assina como Flávio mesmo, que fala que não gostou muito porque mostrou uma desunião da torcida do Flamengo, que o Flamengo devia abraçar as torcidas, que era um momento em que as torcidas do Flamengo precisavam se unir, e foi até um comentário dentro do Jornal dos Esportes muito, muito favorável, né? Mesmo que o leitor, esse rapaz que enviou essa carta ao Jornal dos Esportes, falou que não gostava desse, abre aspas, negócio de homem com homem, mas deixou uma opinião até que, devido às proporções, favorável, né? Sai de cena o Jornal dos Esportes e em novembro você tem uma resposta a tudo isso que aconteceu no final do mês de setembro e no mês de outubro de 79. Uma resposta não no Jornal dos Esportes, e sim no jornal Lampião da Esquina. O que foi o Lampião da Esquina? Foi um jornal ligado ao movimento homossexual brasileiro, publicava matérias referentes ao movimento homossexual brasileiro, destinado a homossexuais. E lembrando que ali a gente está no momento de ditadura ainda, e era muito complicado se falar fora dessa moral ética que tinha na ditadura, aquela questão tradicionalista e por aí vai. Nesse jornal, o Lampião da Esquina, que na época não era tão ilegal, mas a ditadura, a censura já olhava aquilo ali como, olha, vamos observar. Uma postagem de um desses líderes dentro do jornal, um cara chamado Antônio Crisóstomo, que ele criticou veementemente a postura do Márcio Braga e da imprensa, principalmente o Jornal dos Esportes, sobre tudo o que aconteceu. Falando que, olha, a gente tem que deixar de... mentira essa questão que o futebol só tem machão, que eu mesmo que sou gay, eu sou torcedor do Flamengo, que inclusive eu fui campeão carioca de natação lá na década de 50. Isso ele narrando dentro desse Lampião da Esquina, que foi esse jornal, na edição de novembro de 79. E descendo muita malha no Márcio Braga e por aí vai. A Flaguei, como falei, sai de cena, é o último
lá no Lampião da Esquina, em 79, ela deixa de existir, né? E ela até tem alguns mencionamentos, mas como forma de brincadeira, entre aspas, né? Na década de 80. Tem até uma tentativa de se criar a Flaguei, recriar na década de 90, só que não dá certo. E ela, infelizmente, ela fica sitiada, mas que ela, segundo até um historiador, o Márcio Rodrigues Pinto, fala que a criação da Flaguei, mesmo que ela não tenha surgido tenha entrado nos estádios, ela é considerada uma iniciativa pioneira no desafio, que é um desafio entrar pessoas fora do padrão no estádio de futebol, né? O futebol é um jogo para macho, em que é um reduto exclusivo do homem cisgênero heterossexual, e que é, sim, uma dessas tentativas do modo de torcer, que o futebol é para todos. E para não deixar fora, a Flaguei também não surge do nada. Ela se inspira na Coliguei, que foi uma torcida do Grêmio que tinha surgido em 77 e que até que sobreviveu durante muito tempo nas arquibancadas do falecido Estádio Olímpico Monumental. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei aí sobre a Flaguei. Se você curtiu aí, compartilha aí com a galera no Twitter, no Instagram, marca o amigo. Quem sabe eu volte para contar mais alguma história referente ao Flamengo. Valeu? Um grande abraço e se cuidem. Valeu, gente? E tchau, tchau. Esse episódio teve produção e roteiro de Lucas Genásio e edição de Heitor Paduan. Lembre-se de seguir o Setor Norte nas redes sociais, @SetorNorteBNH, no Twitter e no Instagram. E se você acredita nesse projeto e quer colaborar de alguma forma, você pode nos doar qualquer quantia através do Pix bnhcrf@gmail.com.